Olá pessoal, irei demonstrar para vocês que a teoria dada em aula pelo professor José Marcos, na prática, funciona mesmo. Esta é a informação e este é o sinal da portadora. O sinal AM/DSB será as duas bandas laterais, banda lateral superior, banda lateral inferior, mais a portadora. O sinal da informação, a fórmula é SI igual a I vezes cosseno de WI vezes T. O sinal da portadora, SP igual a P vezes cosseno de WP vezes T. O sinal modulado será a amplitude da portadora é P mais EI vezes cosseno de WI vezes T multiplicado pelo cosseno de WP vezes T. Aplicando a propriedade distributiva, eu tenho que EP vezes cosseno de WP vezes T mais EI vezes cosseno de WI vezes T multiplicado pelo cosseno de WP vezes T. Para gerar o sinal AM/DSB/SC, irei apenas multiplicar o sinal da informação com a portadora. Na modulação AM/DSB/SC, a portadora não é transmitida, portanto, toda a potência é utilizada no transporte de informação. Matematicamente, essa modulação baseia-se na propriedade trigonométrica de que o produto de duas cossenoides gera outro par de cossenoides, sendo uma com a soma das frequências e a outra com a diferença. Os circuitos moduladores AM/DSB/SC utilizam essa ideia multiplicando dois sinais elétricos, por isso são chamados de moduladores de produto. O que resulta nesta equação, resultando no sinal AM/DSB/SC, onde a portadora aqui foi suprimida. Já para gerar o sinal AM/DSB, basta somar a portadora mais o sinal AM/DSB/SC. Daí eu tenho a portadora mais a banda lateral superior mais a banda lateral inferior. Agora irei demonstrar no multisim como isso acontece. Aqui eu tenho o sinal modulado AM/DSB/SC, onde eu utilizei um multiplicador. Como dito anteriormente, para gerar o sinal modulado AM/DSB/SC, eu tenho que multiplicar a informação com a portadora. Utilizei a frequência da portadora de 60 kHz e a frequência da informação de 5 kHz. Aqui eu tenho o sinal da informação senoidal e o sinal da portadora. As escalas utilizadas no osciloscópio, a escala de tempo de 200 microsegundos por divisão, o canal A com 1 volts por divisão e o canal B com 1 volts por divisão. Na saída, eu tenho o sinal modulado AM/DSB/SC, utilizando as mesmas escalas.
No analisador de espectro, eu tenho a banda lateral superior e a banda lateral inferior. Demonstrando esses valores ampliados, eu tenho um sinal AMDSB-SC com a informação e a portadora, utilizando as escalas de tempo de 200 microsegundos por divisão, o canal A com 1 volts por divisão e o canal B com 1 volts por divisão. O sinal modulado AMDSB-SC com as mesmas escalas e no analisador de espectro eu tenho as escalas utilizadas: a resolução de frequência de 1 kHz, a distância de 100 kHz, o início de 1 kHz, o meio de 51 kHz e o fim com 101 kHz. A amplitude linear, a distância de 0,5 volts por divisão. Observando no multisim, a escala, o início eu tenho 1 kHz e o fim de 101 kHz, como está marcando aqui. E o meio eu tenho 50.9, aproximadamente os 51 kHz. Agora, colocando a escala na banda lateral inferior, está marcando 54.9, aproximadamente 55 kHz, que é exatamente a diferença dos 60 kHz menos 5 kHz. A diferença das frequências vai gerar a banda lateral inferior, marcando 55 kHz. Quando eu coloco a escala na banda lateral superior, está marcando os 65 kHz, que são gerados pela soma da portadora com 60 kHz mais 5 kHz da informação, o que resulta na banda lateral superior. Demonstrando esses valores, aqui a banda lateral inferior com 55 kHz aproximadamente, e abaixo o valor mostrado. A banda lateral superior com os 65 kHz e abaixo o valor mostrado. Agora irei demonstrar o sinal modulado AMDSB. Utilizando as mesmas frequências, sendo que agora eu utilizei, além do multiplicador, um somador. Como dito anteriormente, para gerar o sinal modulado AMDSB, eu tenho que somar a portadora ao sinal AMDSB-SC. Aqui eu tenho o sinal da informação senoidal
e o sinal da portadora. A escala de tempo de 200 microsegundos por divisão, o canal A com 1 volts por divisão e o canal B com 1 volts por divisão. O sinal modulado AM/DSB na saída, utilizando as mesmas escalas, e no analisador de espectro eu tenho a banda lateral superior, banda lateral inferior e a portadora. Demonstrando esses valores, aqui eu tenho a informação, a portadora, utilizando as escalas de 200 microsegundos por divisão e o canal A e o canal B com 1 volts por divisão. O sinal modulado AM/DSB com as mesmas escalas, a resolução de frequência no analisador de espectro de 1 kHz, a frequência com a distância de 100 kHz, o início de 1 kHz, o meio de 51 kHz e o fim de 101 kHz. A amplitude linear com a distância de 0,5 volts por divisão. Demonstrando aqui no multisim o início de 1 kHz, como está aqui marcando, e a escala no final de 101 kHz, como está marcando aqui. O meio com 50,9, aproximadamente 51 kHz. Aproximando a escala aqui, a banda lateral inferior está marcando os 54,9, aproximadamente 55 kHz, que é resultado da diferença dos 60 kHz da portadora menos 5 kHz da informação. Aproximando a escala aqui da portadora, eu tenho exatamente os 60 kHz da portadora. E colocando a escala na banda lateral superior, está marcando aproximadamente 65 kHz, que é resultado da soma dos 60 kHz da portadora mais 5 kHz da informação. Mostrando esses valores ampliados, aqui a banda lateral inferior com 55 kHz e o valor marcado abaixo. Os 60 kHz da portadora e o valor abaixo marcando os 60 kHz. E o 64,9, aproximadamente 65 kHz da banda lateral superior e o valor abaixo, demonstrando que realmente está acontecendo com as devidas frequências. Em resumo, inicialmente tivemos
a modulação AM/DSB/SC onde a portadora foi suprimida. E depois tivemos a modulação em amplitude AM/DSB com duas faixas laterais e as frequências da portadora simultaneamente, resultando no sinal AM/DSB.